Tu disse que tem assuntos mais profundos aí para tratar sobre essa área de segurança de desenvolvimento, software e o que se tem pra... Que tem de mais cabuloso aí, Luiz? Que pode ser revelado e tu não vai preso, né? Que eu não vou preso, então não tem nada. Todos muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição do nosso Fala Mais, podcast semanal para trazer pessoas aqui da nossa região oeste de Santa Catarina para conversar com a gente. E dessa vez, mais um ponte-serradense, natural ponte-serradense, né? Quem que é o nosso convidado de ontem? Ponte-serradense que tá lá no Paraná hoje, o Luiz Fernando Zulian. Fala, galera, tudo certo? Ele tá por aqui para contar um pouquinho da história, né? O Luiz nasceu em Ponte Serrada, tá morando em Curitiba hoje, capital do Paraná. Deixa eu falar um pouquinho sobre a formação do Luiz, né? Tecnologia em análise de desenvolvimento de sistemas pela Anhanguera e pós-graduação em prevenção e investigação de crimes digitais pela Unileia. É isso, né? Isso mesmo. Como é que foi para essa área de tecnologia aí, Luiz? Trabalhar em computadores, né? Para quem não sabe, né? Tecnologia da informação, nesse caso é trabalhar com computador, né? Fazer programas de computador. Também, né? Depois da meia-noite? Sim, principalmente. 24 horas por dia, né? Sim, não dá pra parar, né? Pra quem não sabe, o Luiz... muitas pessoas não sabem, né? Mas as que nos conhecem, né? O Luiz é meu amigo de infância, né? Desde sempre. E agora que tá aqui na região, então foi convidado para participar do nosso programa. Passando umas férias aqui na cidade de Natal, né? Luiz, sim, passar o Dia das Mães com a família. Visitar a família. Certo. Então vamos prosear um pouquinho sobre, eu acho que a tua formação, né? A pergunta que o Jonathan fez, como é que você foi parar na área de tecnologia? Pois é, porque veio do tempo de escola ainda, porque quando a gente faz aquelas perguntas lá, o que você quer ser quando crescer? Você já tinha as respostas? Não exatamente, mas eu já gostava de sistemas, eu gostava muito de videogames, gostava muito de jogos, e eu comecei a mexer um pouquinho aqui, um pouquinho ali com programação para ir encaixando os jogos, e comecei a me encantar por essa área. Começou a me chamar muita atenção a ideia de você poder controlar uma máquina e fazer ela responder tuas ordens. Você ser o pai do sistema, da vida, daquilo. Isso foi, acho que lá por 2007, talvez, que eu comecei a mexer com essas coisas. 15 anos atrás, mais ou menos. Que idade mais ou menos você tinha, Luiz? Tá com 30 hoje, né? Tô com Tinha 30. 15, né? 15. Foi por aí. bem antes. Tava de terminar a escola. terminando o ensino médio? Isso mesmo. Terminando o ensino médio. Daí a família comprou o primeiro computador. Dali pra frente foi só ladeira abaixo. Sempre mexendo com jogos e com um pouquinho de programação. Aí eu fiz o curso de informática básica. Mas, voltando, você sabia já mexer em computador na época, quando a tua família comprou ali em 2006, 2007? Computador, não? Sabia ligar e dar uma olhada nas coisas só, mas não sabia nada a fundo, não sabia mexer, não sabia digitação, não sabia achar as coisas, nem nada. Só sabia abrir a internet e entrar no site dos joguinhos. E nem sabia que existia todas essas possibilidades aí, depois que você teve o computador, que foi descobrir. Isso mesmo. Abriu a porta mesmo pra mim foi o curso de informática, que era na Sempre Jovem Informática, eu acho que era o nome. Em Ponte Serrada mesmo? Aqui mesmo. Ficava na frente do Potric ali, uma escola de informática. Sim. E eu fiz o curso básico, daí eu fiz o avançado. E tinha um desses cursos que foi dado que eu aprendi um pouquinho de HTML para fazer páginas, fazer sites. E o superficial para se fazer um programinha com banco de dados. E nessa época, fiquei muito feliz pela ideia de saber, nossa, eu posso fazer um site então? E eu comecei a brincar muito com aquilo em casa, ir me aprofundando. Você foi descobrindo um mundo que não sabia que existia, então. Isso mesmo. Mais ou menos isso. Isso mesmo, eu descobri o que tinha dentro do computador ali, que fazia as coisas acontecerem. Aí veio o Orkut um pouco depois, a rede social que tá para voltar, né? Sim. Tomara que volte. E na época do Orkut, eu comecei a mexer com essa parte de segurança, ver que tinha falhas, ver que tinha pessoas que tinham perfis roubados, aprender como fazia isso e fazer muita coisa errada lá também, uma criança sem noção na internet.
E ali que começou a abrir minha cabeça para esse mundo também da segurança. Quer dizer que alguém pode fazer alguma coisa e outro alguém entrar ali e ter permissões que não devia ter. Isso começou a me encantar também. Mas essa foi a entrada para esse mundo mesmo. Sim. Ali, daí quando eu terminei o ensino médio, eu já sabia exatamente o caminho que eu queria seguir. Aí você já sabia o que queria cursar numa graduação ali, o que queria para a vida profissional, no caso. Isso mesmo. E aí você, depois da graduação, você foi para qual faculdade? Daí eu fui para... no ano que eu terminei a escola aqui, o Enem era obrigatório. Foi aquele ano, acho que foi o primeiro que o Enem era obrigatório para... Que tinha o SISU, era? Que o Enem acabou unificando todas as universidades, né? Que antes, tipo, quer entrar na faculdade X, tem que fazer vestibular para aquela faculdade. E nessa nossa época ali que o Enem começou a unificar, né? Então você era obrigado a fazer o Enem para prestar vestibular só pro Enem e para todas as outras, né? Isso mesmo, foi nessa época que foi o ponto de virada. Eu não ia fazer o Enem, não queria, nunca fui um bom aluno na escola, longe disso. Sempre estava com um pezinho para reprovar e outro para passar. Não gostava de nenhuma matéria, nenhuma ia para frente. E foi a professora Elizabeth, qual que é o sobrenome dela? Pavelski? Elizabeth Pavelski. Pavelski, Ela que conversou comigo e falou, não, mas faz o Enem, que eu acredito que tu tenha chance. Pensei, bom, mas vou fazer. E no Enem eu me inscrevi, daí depois do Enem eu me inscrevi para tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas e para jogos digitais. E eu acabei passando para sistemas, em Joinville. Aí fizemos as malas e fomos para Joinville. Foi a família toda, né? Fui eu e minha mãe na primeira... sim. No começo. Aí, daí cheguei lá animado. Pô, ganhar uma faculdade, isso daí é coisa de outro mundo, né? É algo que eu nem sonhava com as minhas notas e tudo. Cheguei lá e a faculdade era na Unopar. E não fechou turma. Uma vez, duas, e daí perdi a bolsa. Não tinha aluno suficiente para fechar o curso? Isso mesmo, faltou alunos. E daí acabei perdendo a bolsa do Enem, mas já estava lá em Joinville. E eu não ia dar para trás. Daí tentei o vestibular na Anhanguera e acabei passando com... Era alguma promoção que fizeram que o vestibular naquele dia valia 50% da bolsa se tu atingisse tal nota. E entrei nessa e consegui 50% de desconto na faculdade. E mesmo assim era pesado pagar. Mas daí já estava lá e iniciei. Sim. Daí foi atrás de emprego para conseguir pagar a faculdade? Como é que foi? Naquela época eu trabalhava como tecelão. Logo que eu cheguei em Joinville já saí procurando trabalho. E Joinville tem muita vaga de trabalho para muitos lugares. Lá era algo que eu achei que eu ia ter dificuldade para achar. Mas no primeiro dia que eu já fui procurar, já falaram, tem aqui, qual que tu quer? Tinha opções. Tinha opções. Deu para escolher. E aí eu fui trabalhar numa malharia. Trabalhei como tecelão. Entrei lá como abastecedor de máquina, colocando linha nas máquinas para fazer a malha. Daí depois subi para tecelão. Daí viram que eu lidava bem com as máquinas. Quando alguém ia no banheiro, eu ficava cuidando. Daí o líder falou, você leva jeito, vou te dar uma máquina para cuidar. Daí foi tranquilo. Foi teu primeiro computador, então. Foi. Depois da faculdade, claro, né? Sim. E como eu desmontava aquela máquina sempre, montava de volta. E sempre com o olho nos mecânicos, quando iam arrumar. E eu queria me meter na mecânica, queria entrar nesse setor lá na fábrica. Eu entrei lá com a ideia de subir, mas daí começou a apertar os horários da faculdade com o trabalho. E aquele líder que me promoveu, ele acabou saindo da empresa e uma outra mulher que nós não nos dávamos bem, acabou assumindo. E ela me jogou pro horário de trabalho que colidia com a minha faculdade. Então fui obrigado a pedir a conta. Para não perder o trabalho e nem a faculdade. Tive que sair. Mas aí que foi a parte boa. Saindo de lá, eu já entrei num estágio, na sequência. Um professor da faculdade falou que gostava de como fazia as coisas na faculdade e me chamou para o estágio. E foi o meu primeiro trabalho na área de sistemas. Já. E aí, a partir desse momento, você não saiu mais da área? Não saí. 2011, 2012 foi o estágio. Já faz uns 10 anos, 10 anos já que tá. 10 anos nessa área. E aí a faculdade, quanto tempo foi a faculdade? Foi 2 anos e meio, mais um semestre, deu 3 anos de faculdade.
Uhum. E aí você fez uma pós-graduação já em seguida? Não, a pós ela veio bem depois. Nessa época eu estava em Joinville, quando eu entrei pro estágio. E daí foi de 2011 até 2015, acho que foi que eu fiquei nessa empresa. Daí deu aquela crise de 2015, que muita coisa fechou. Daí a empresa acabou cortando os funcionários e eu saí junto. Sim. Daí levou um tempo, vim pra Ponte, daí fiquei um tempo aqui trabalhando com meu cunhado, como agricultor lá, plantando alface, no Passos Maia. Aí apareceu a chance de sair da Ponte de volta, ir pra Balneário, tentar a vida lá. Fui pra lá, acabou não tendo tanta vaga quanto achei que teria, tanto trabalho quanto achei que teria, e daí pulei pra Curitiba. Daí pulei pra Curitiba na sequência. E em Curitiba eu entrei numa empresa que fazia sistemas para notas fiscais, que era uma empresa que era muito antiga. As tecnologias que eles usam é dos anos 90 ainda. Então, eu aprendi demais com aquelas pessoas. Eles estão desde os anos 90 até hoje trabalhando nessa área. Então, os caras eram uma enciclopédia, cada um deles. E foi ali que eu comecei a entrar nesse mundo das fraudes em pagamentos, que a empresa ela emitia nota fiscal eletrônica e também gerava boleto. E nós tínhamos muito problema de boleto falso chegando para cliente, nota fiscal eletrônica que era emitida e daí o cliente já recebia um boleto falso na sequência. E isso me deixava muito curioso. Como é que os caras estão fazendo isso? O que eu estou falhando aqui no meu trabalho que está abrindo portas para esses caras? Aí que eu conheci um cara nessa empresa que ele trabalhava nessa parte de segurança. Ele começou a me instruir, me mostrar, dá para fazer por aqui, dá para fazer por lá. E eu comecei a gostar muito disso. Nessa época já apareceu um folheto ali com esse curso de prevenção e investigação de crimes. E eu já peguei o folheto, liguei no mesmo dia, já me inscrevi e entrei na pós. E essa pós mesmo em Curitiba também? Era a distância, EAD. Distância. Mas tinha um polo em Curitiba. Aham. Que daí ia ser só a prova final, que ia ser no polo, mas por conta da pandemia ter estourado bem nessa época, acabou sendo online. A distância. 100% a distância. E aí você tá nessa empresa até hoje? É nessa empresa que você continua trabalhando lá? Não. Depois dessa empresa, eu aprendi muito com aqueles caras o pulo na minha carreira como profissional que eu tive foi enorme. Até hoje eu tenho muita amizade com eles, dessa empresa, mas eu acabei saindo para tentar um cargo mais alto. Aí eu peguei numa empresa de Smart Cities, um cargo de gerente de desenvolvimento. Daí com a ideia de montar uma equipe, criar um produto e lançar ele no mercado. O que é a Smart Cities? Era um sistema para gerenciar uma cidade toda. A ideia é que o prefeito tenha uma visão unificada de tudo. Que ele saiba onde cada cidadão está, onde cada recurso federal está indo para cada cidadão. E ele poder otimizar isso. Eu mando dinheiro para isso, mas não está chegando as pessoas que tem que chegar. Onde que estão as pessoas que precisam? Então esse era o foco do sistema. Juntar saúde, educação, assistência social. Tudo interligado. Tudo interligado. O sistema era muito complexo e foi um desafio muito bom. Foi muito legal, eu tive que aprender muita coisa para ele. Mas infelizmente a empresa eram 2 diretores que tinham a empresa e um estava dando calote no outro e daí acabou que o diretor que estava investindo dinheiro acabou perdendo todo o dinheiro que ele tinha e a empresa acabou fechando. Era uma startup que chama? Era uma startup. Ali também e perdeu todo o investimento de vocês também, né? Sim. Do que vocês tinham desenvolvido, você e a tua tempo, equipe. né? Exatamente. Parou tudo e estava o produto pela metade, não chegou a ser concluído. E foi curioso que todas as vezes que dava certo com o município para ir lá implantar o sistema, fazer funcionar, eu passava noites acordado, preparando tudo, arrumando, e sempre dava algum pepino para não acontecer. Daí nós descobrimos que era o outro diretor que estava sabotando tudo. Estava boicotando, olha só. Enquanto não estivesse rodando, ele estava ganhando. Então ele abria empresas para serem contratadas pela nossa empresa para daí ir pegando dinheiro. Do outro sócio, né? Do outro sócio, tirando isso grana do mesmo. outro sócio. E o outro sócio, coitado, acabou perdendo tudo e perdeu toda a fortuna da vida dele que ele juntou e hoje não tem nada. Apostou no negócio, investiu dinheiro, tempo, foi aberto um call center. Esperança. Exatamente, principalmente esperança. Era o que ele mais tinha de ver funcionar. Foi aberto um call center também para oferecer os produtos. Depois descobriu-se que o picareta estava usando o call center para vender as coisas dele lá.
vender golpes. Tinha aparelhado o negócio pra, além de estar tirando grana do sócio, tava tirando proveito do... Pô, mas essa história, parou na polícia essa história? Não. Não? Acabou que quem perdeu tudo escolheu não dar sequência a Olha processo só, nenhum, cara. nem nada. Que ele desanimou muito. E eu acho que ele tem um sentimento de que foi enganado e como ele era alguém muito poderoso, não sei se ele queria essa exposição. Tipo, vergonha e tal, né? Coisa, né? Situação. E daí, só para complementar, não teve implantação, no caso, Não, do nunca. que vocês desenvolveram, no caso? E esse conhecimento, o que foi criado até então, Luiz, alguém... Nada foi aproveitado. Morreu com a empresa. É? Morreu com a empresa. Olha só, cara. E tinha muita coisa legal e E não dá para se aproveitar ainda? Não tem uma possibilidade de... é que eu tenho um contrato de não concorrência, por tanto tempo eu não posso entrar nesse ramo. Certo. Então, num futuro, quem sabe, fazer isso dar certo. E agora, qual que é o trabalho... Bom, na verdade eu já sei, né? Mas conta aí pra... Finge que não sabe. Qual que é o Eu trabalho não sei, que... então. o trabalho que Quero você tá desenvolvendo agora? Que empresa que é, né? Como é que você chegou até ela? Do que mais me frustrava no trabalho anterior era fazer aquilo para ninguém usar. Então, me senti impotente. E eu saí de lá com a ideia de entrar em alguma empresa estabelecida que tivesse pessoas usando, que tivesse um usuário e eu tivesse conseguindo ajudar alguém com o meu trabalho. Daí eu peguei numa empresa de crédito consignado de São Paulo, que é onde eu tô hoje. Já faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tô lá. E daí eu assumi o cargo de engenheiro de software lá. Que daí eu trabalho na engenharia e a ideia é montar uma estrutura para o sistema rodar. Então, nós vamos criar tal recurso. Esse recurso vai ser pesado, não vai? As pessoas vão clicar e já vai acontecer, vai para uma fila, vai rodar junto com tal sistema, vamos ter que separar, armar toda essa arquitetura do sistema para daí, em cima, construir ele. Certo. Daí... E você faz tudo isso sozinho? No caso, esse projeto específico é você que coordena do início ao fim e executa ou tem uma equipe? Nós temos várias equipes. Quando eu entrei na empresa, no começo, 1 ano e meio atrás, eram uns 20 funcionários, mais ou menos. Hoje já tem 200 a empresa. Então, nós tivemos um crescimento gigantesco na pandemia. E daí são equipes separadas, cada equipe para um recurso específico da empresa. Eu fazia parte do time que mexia com dinheiro, comunicação com serviços de fora e por onde as cobranças passavam. Eu fazia parte desse time, agora eu estou cuidando da segurança ali, dos desenvolvedores, a segurança da engenharia. E isso tem a ver com as transações financeiras também? Exatamente. A gente imagina, quer dizer, não imagina, né? Não tem como imaginar porque a gente não tem conhecimento, mas... Hoje em dia, tudo pelo celular, pela internet, né? Operações bancárias, corretoras. Hoje não se tem só banco, né? Tem muitas corretoras, então qualquer tipo de operação é feito por ali, né? Esses sistemas, eles são seguros mesmo? Totalmente seguros, Luiz? É claro que a gente sabe que tem muito golpe, mas o que acontece? Os golpistas, eles se apropriam de alguns dados, algumas informações para conseguir o acesso. Do contrário disso, é possível burlar o sistema? O próprio sistema, né? Ali vai de cada empresa. Então, cada um vai ter o seu nível de segurança. Mas, quando tu começa a mexer com muito dinheiro, exige que você tenha um cuidado com isso, tenha um investimento. Que a questão da segurança não está atrelada só à segurança do sistema e dos usuários. Está também a tua exposição. Então, enquanto nós somos uma startup pequena, nós não temos relevância nacional, não tem comercial na TV, pouca gente vai chegar até nós. Mas a partir do momento que passa comercial na TV, que começa famoso falar, fazer propaganda, começa a chamar a atenção de muita gente, aí que começam os ataques. Então, tem ataques que são a empresas pequenas mesmo, tem criminosos que agem assim, e outros buscam empresas grandes as startups que estão aparecendo agora no mercado, muitas não têm essa trajetória de segurança. Então acabam tomando uma relevância e daí já vem os golpistas para cima. E a empresa não está preparada.
Mas essa segurança que tu diz, ela é feita em camadas, digamos assim, pelo desenvolvimento do software, do aplicativo em si. Por exemplo, um aplicativo de um famoso Banco do Brasil, que seja, né? O Itaú, Bradesco, essas grandes agências bancárias. Que tipo de segurança elas têm, assim, em relação aliás, que tipo de diferença em relação à segurança desses grandes bancos para um banco menor? Se é possível estimar, Luiz. Esses grandes bancos, eles têm a vantagem de eles já estarem ali antes da internet. E eles terem entrado na internet conforme ela foi aparecendo. Então, eles já têm uma trajetória de segurança bem grande. Provavelmente, eles têm equipes de hackers que ficam tentando entrar no sistema constantemente, que é o que é chamado de pen test, teste de intrusão, que é até a matéria do MBA que eu quero entrar futuramente. Então eles têm equipes dentro do próprio setor pra tentar bancário burlar, ali, né? Exatamente. para tentar burlar, para identificar, para testar realmente a segurança, né, Exatamente. O que são chamados também de hacker ético, Isso. esses profissionais. Era esse o nome que eu tava tentando lembrar, que você já tinha comentado uma vez. Isso mesmo, que daí são pessoas que não estudam a segurança normal, estudam segurança de forma ofensiva. Então eu não vou me ensinar, eu não vou aprender a me defender das coisas. Eu vou aprender a bater e quebrar. Para daí identificar onde que tá a falha e corrigir. Exatamente. Daí a correção não fica a cargo do pentest, ele fica a cargo dos desenvolvedores. Então, quando eu encontro uma falha... equipes, só te interrompendo, né? Agora me despertou interesse. Eu não sabia disso que existia, né? E certamente que muita gente que está assistindo não sabe, né? São equipes específicas, digamos assim, há um núcleo específico de profissionais ali, pessoas ligadas à área que ficam tentando burlar o sistema de alguma forma. Exatamente. Mas burlar o sistema não para tentar, não para extrair lucro. Sim, claro. Por isso justamente que chama de hacker para aperfeiçoar, né, o sistema. Eles são pagos para tentar quebrar o negócio, né? Para aperfeiçoar, né? Ali é uma diferença também que tu perguntou dos bancos tradicionais para os novos, que os bancos tradicionais devem ter uma equipe interna disso, já profissionais formados e tudo mais. Os menores optam por pegar empresas terceirizadas nesse ramo, que são empresas que fazem esse trabalho, que vão bater em todas as pontas, todos os lugares do sistema, emitir um relatório de falhas e entregar para que eles tomem as providências. Daí as falhas vão desde falhas no sistema por usar coisas desatualizadas. Quanto mais tempo você fica sem atualizar algo, mais tempo isso ficou na mão dos bandidos, tentando bater, descobrir falhas. E usar a tecnologia velha é abrir as portas para que os atacantes ataquem. Então, a atualização constante é o principal ponto da segurança. Por isso que cada pouco, né, para quem tem aplicativo no celular de banco, assim, a gente tem recebe notificação, né, para atualizar o aplicativo, né? E assim, tem muita gente que não atualiza, inclusive, né? Tem a opção de desabilitar a atualização automática, digamos assim, para os celulares, né? Para não ficar até pesando mais o celular e tal. Mas nesse caso, é importante que também o próprio usuário faça a atualização, né, Luiz? Sim. Principalmente nos aplicativos, como eles são feitos por uma equipe menor dentro dos bancos, ou às vezes até terceirizados, eles acabam muitas vezes ou não tendo um cuidado muito com todos os pontos que precisa, ou deixando escapar uma coisa ou outra. Por isso da atualização constante. Você baixou uma atualização hoje, horas depois já vem outra, ou no outro dia já vem outra, é que eles estão testando e identificaram uma falha. E aperfeiçoando, no caso. Então é exatamente. Importante também para o usuário fazer, né? Principalmente se tratando em aplicativo bancário, né? Sim. Tem muito problema em aplicativo bancário de tu baixar um software malicioso no teu telefone, um aplicativo malicioso que vai trabalhar com o aplicativo do banco por trás, fazendo transações e tudo. E as atualizações evitam isso. Esse tipo de golpe. Então, tu disse que tem assuntos mais profundos aí para tratar sobre essa área de segurança de desenvolvimento, software e que se tem pra... que tem de mais cabuloso aí, Luiz? Que pode ser revelado e tu não vai preso, né? Que eu não vou preso, então não tem nada. Tem os tipos de golpes,
que é um dos assuntos que eu mais gostei na minha pós, que são as formas que os criminosos tiram vantagem das pessoas. E tem um tipo de golpe que é o mais comum hoje em dia, principalmente no Brasil, que é o golpe de engenharia social. Que ele é um golpe em que a pessoa não vai usar de sistemas para fazer isso, vai usar os sistemas como parte de um golpe, mas o principal ponto está em manipular o usuário para fazer o que ele quer. Então, nesse tipo de golpe, você pode colocar o golpe do Zap clonado, Da OLX? golpe da OLX, Mercado Livre também. Por exemplo, do Mercado Livre, você cadastra um produto, o criminoso manda um e-mail para você dizendo que o produto foi comprado, tá pago e tá aqui o endereço para mandar. E você abre o e-mail, é exatamente o formato do e-mail do Mercado Livre. Então uma pessoa leiga olha, fala, nossa, que legal, vendi. Daí diz que tá bloqueado por 2 semanas o dinheiro, como o Mercado Livre faz. Tá pago e tá aqui o endereço. Pega e despacha o produto. Daí se for ver quem é o e-mail que o remetente, é Joãozinho Mercado Livre, @gmail.com. Sempre é importante checar o de onde vem o e-mail, Inclusive, né? Sim. Porque são coisas bem simples de você... de você notar, né? Nesse caso desse golpe específico, é o e-mail que é a maior amostragem de que tem algo de errado, né? E você vai lá e não é um e-mail do Mercado Livre, então é óbvio que não... Sim, né? É óbvio, mas muita gente não confere. Eu, quantas vezes não conferi também, e ainda bem não caí em nenhum golpe até hoje. Sim. Assim, não tive dano financeiro. Mas já foi alvo, no caso, né? Já muitas tentaram. vezes. Todo Quem mundo não acha foi, né? que anunciou alguma coisa online e um criminoso veio atrás. É bem comum. Inclusive, em Ponte Serrada, não faz muito tempo, teve um caso de um cara que perdeu 40 mil reais, ele perdeu num golpe da OLX. Sério? Na venda de um veículo. Coitado. O golpista seria um intermediador da venda, no caso, né? Ele enganou a vítima, que perdeu o dinheiro, e enganou o próprio proprietário do veículo, fazendo o dono do veículo ir até o local para mostrar esse veículo para a pessoa. A pessoa fez o depósito na conta desse golpista que estaria intermediando e acabou perdendo. Isso é uma galera, assim, que trabalha com isso daí, com o crime, Exatamente. né, cara? Que os caras têm um potencial tão grande, né, pra fazer alguma outra coisa que seja produtiva pra sociedade, né? Porque pra tu ter a capacidade de enganar 2 pessoas dessa forma aí, tirar uma quantia... Você né, tem que ser muito convincente. E ao invés, não, né? Fica fazendo merda. Eu acho que esse modelo de golpe que tu falou é um que eu vejo que alguém tá vendendo um carro na LX, eu ligo pra pessoa e digo, eu tô interessado no teu carro, mas tiro o anúncio por um tempo. É isso aí. Exatamente. E quando você tira o anúncio, eu vou lá, clono o teu anúncio, e alguém a vítima vem pra mim falando, eu quero teu carro. Isso. Clona, coloca um valor mais baixo, né? Nesse Sim. caso, ele pediu pro dono legítimo do veículo tirar o anúncio da OLX, e ele fez uma publicação no Facebook, em uma página no Facebook, mas sem a ciência do proprietário do carro, né? Sim. E aí essa vítima viu lá o carro sendo anunciado por um valor bem abaixo do valor de mercado e acabou caindo no golpe. Sim. Então Esse é um dos pontos para tu não cair em golpes também, que é ficar atento quando é muito barato, Sim. desconfie. esmola demais, né? Quando Sim. é isso mesmo. Tanto é que, seguindo nesse assunto, hoje mesmo essa semana teve um outro golpe aqui na região, né? Foi noticiado no Oeste Mais. E em um dos grupos, o Márcio Barbosa, que foi o primeiro entrevistado aqui no Fala Mais. Foi o nosso piloto, né? Márcio. Nesse caso, citando você, Márcio, falou assim, tá, mas nesse caso, quem será que é o golpista? É a pessoa que caiu no golpe realmente e perdeu o dinheiro? Ou a pessoa que viu um produto com valor muito abaixo e quis tirar proveito, porque daqui a pouco a pessoa que está vendendo ali, teoricamente, ou não sabe do valor real do seu próprio produto, e eu vou querer tirar proveito disso, né? Então... Porque assim, quando o valor está muito abaixo, né? A pessoa pensa assim, opa, vou tirar vantagem, né? Assim, Vou me beneficiar.
Aí entra a questão da ganância, entra uma série de coisas que a questão da ética, da moral mesmo. Se a gente for se alongar aqui, o papo vai longe, né? Mas tem tudo isso também, né, Luiz? Então, sim. Mas legalmente, quem é o golpista é quem aplicou o golpe. Sim, é óbvio, né? Que foi, sem dúvida, né? Mas moralmente, sim, tem muita gente que cresce o olho, vê, nossa, eu posso tirar uma vantagem com isso que tá barato. E é esse tipo de pessoa que os golpistas buscam, muitas vezes. É o perfil, né? Sim, principalmente quando são ataques, esses casos de clonar um anúncio, entrar em contato com alguém, é um ataque direcionado. Você é minha vítima, eu vou aplicar o golpe em você. Mas tem golpes que são espalhados, que chamam de phishing, espalho para muitas pessoas e tento pescar alguém. Então não é direcionado, eu não monto para você o golpe. Então que são aqueles e-mails que você recebe vez ou outra com algo muito barato, ou... Tem dinheiro à tua disposição do FGTS, né? Sim. Alguma coisa assim. Que disparam em massa isso. Ou de... Quando você entra em sites, o mais clássico, você é o visitante de número 1000, clica aqui para retirar um iPhone. Tu clica, baixa um vírus no teu computador, tu esquece, ele tá monitorando ali conta bancária, tá monitorando tudo. Olha só. E... Não, pode concluir, eu te fazer uma pergunta. E vírus, os mais bem-sucedidos, são os vírus que não aparecem. Então, se tu baixou um vírus e teve qualquer sintoma no teu computador, esse vírus é um dos mais fracos. Se você viu e teve que desinstalar, correu atrás, você percebeu, é um vírus fraco. Os mais bem-sucedidos são os que não aparecem. Os que não dão sintoma nenhum. São silenciosos, eles Exatamente. burlam até o antivírus, no caso. Sim. Ali. Você não percebe nada de anormal, digamos assim, na operação do sistema, na tua máquina. Exatamente. O segredo deles para serem bem-sucedidos é ficar em silêncio e só operar quando precisa. Que eu lembro que, eu acho que o site do ST+, até uma vez, alguém falou que quando entrava num link de uma notícia sobre Itaú, direcionava para o banco de Itaú. Lembra que teve uma pessoa que falou isso? Daí descobriram que era um vírus na máquina da pessoa, que quando identificava Itaú escrito na página, ativava uma página falsa de Itaú para ver se a pessoa entrava na conta. Então, ali não tinha nada a ver com o ST+, só coincidiu de ser onde estava a notícia. Talvez em outros também acontecesse qualquer o mesmo, lugar. Porque estava na máquina da pessoa. Se tivesse a palavra Itaú, no caso, né? Exatamente. Ou fosse qualquer outra palavra. Ele abria o site do banco e muita gente coloca nome e senha e entra. Daí já ativa na máquina do criminoso ali um computador real tá lá que vai entrar com nome e senha e vai fazer o que quiser lá dentro. Pois é, e também para as pessoas que acessam pelo computador, que a gente digita lá na aba de como é que chama, no browser, né? O endereço... O que é aconselhar? Quais são os conselhos, assim, para se evitar, de repente, cair numa página fake e colocar dados lá numa página fake? Sempre conferir a URL do que você digitou. O www.itau.com.br, Banco do Brasil. Ver se tem o cadeado de verificado. Pois é, aquele cadeado lá, ele é importante? Tem como burlar aquilo lá também? Sim, tem como burlar. O cadeado só diz que entre o teu computador e o banco, a conexão está protegida. É só isso que ele fala. Ele não diz que realmente é o Banco do Brasil. Certo. Então o criminoso pode fazer uma conexão protegida, colocar um cadeado num site de banco falso. O cadeado só diz que a conexão é protegida no caminho. Mas a conexão pode ser protegida entre você e o criminoso. Tem que cuidar a URL, então, que é o endereço, endereço que né? está lá. Né? É o link. É o link que está lá. Tem um computador sempre atualizado, com antivírus instalado, seja o que já vem no Windows ou uma parte. Isso ajuda muito. Esse negócio de, eu não preciso de antivírus. Todo mundo precisa. Todo mundo tem que ter. Tá conectado na internet, tem que ter antivírus, né? Sim, tem que ter essa proteção. É o mínimo que se espera. Sim. Que tu já se defende de muita coisa ali. Luiz, e essa questão de a gente ser monitorado pelos sites que a gente visita hoje, principalmente na questão de gosto de compra e tal, né? Tanto é que, eu vou pesquisar sobre caneca no Google, né? Daqui a pouco eu entro em algum site e já tá aparecendo um monte de caneca para mim como sugestão. Como é que funciona isso daí? E que tipo de acesso essas empresas, esses robôs, têm de informação nossa? Ali é um assunto complicado, é muita coisa nisso. Empresa, ali é um assunto que está sendo muito discutido hoje na questão da privacidade de dados.
você é dono da tua vida e dos teus dados. As empresas têm que te informar isso. Que, por exemplo, de sites de busca, como tu citou, pesquisou caneca, você vai ser perseguido por anúncio de caneca por muito tempo. Pesquisou por alguma banda qualquer, só a banda quer ouvir uma música, pesquisou, pode ser que venham canecas dessa banda para você como sugestões. Então, é um emaranhado de informações que os sites vão montando. Por exemplo, o Google, que é um dos grandes vilões hoje, Google, Facebook, são empresas que criam um perfil teu interno para te oferecer propaganda. Só que não é um perfil que segue uma certa ética. Eles jogam lá para uma inteligência artificial trabalhar e tirar as conclusões. Que é um caso de um processo que a Google perdeu há um tempo atrás, em que a Google descobriu que uma menina estava grávida antes dela saber. A menina estava usando o computador e começou propaganda de fralda, começou propaganda de carrinho de bebê, e ela falou, ué, daí ela pensou, vou fazer um teste para ver. Foi lá fazer o teste e deu positivo para gravidez. Caramba! São coisas que invadiu totalmente a privacidade dela. São informações que não deviam ter vindo por ali, também não deveria estar num site de busca. Sim. Isso. Que foi através de alguma pesquisa, alguma forma de mudança de comportamento dela que a inteligência artificial identificou, parabéns, vai ser mãe. Exatamente, que foi o que o juiz bateu o martelo que perderam um processo e tinham que dizer como sabiam. E aí revelaram que a própria Google não sabia. Então foram ver dentro do sistema qual conclusão ele tirou, e a conclusão foi que pessoas que pesquisam por dor de cabeça e enjoo têm uma chance grande de 9 meses depois comprar fraldas e carrinho de bebê. E também... Um sintoma não, né? Porque gravidez não é doença, né? Sim. Mas, enfim, é uma manifestação do corpo de quem tá grávido, né? Grávida no caso. Grávida, no caso, né? Apesar que hoje em dia tem gente... Grávide, no caso. Gravides. Hoje em dia você pode ficar grávido quase, né? Sim. Mas olha que história interessante, cara. Pra ver... E assim, em que ponto chegamos e onde que a gente pode chegar, Luiz, né? Assim, exatamente. Né? E não é só nesses casos de invadir a privacidade, mas outro ponto que estão tomando muito cuidado e que acontece vez ou outra é desses algoritmos, esses programas da Google, Facebook, dessas empresas, acabam seguindo para um caminho racista, em que isso é muito perigoso e é errado. Então eles tentam evitar, mas sempre acontece. Que é o caso de um americano que ele usava o computador normalmente e só via propaganda para tudo que é lado de tire sua família da cadeia, advogados para tirar parentes da cadeia, coisa do tipo. E ele pensou, mas o que está acontecendo? Daí processou também a empresa de propaganda, se não me engano foi a Google. E aí eles foram ver, o sobrenome do cara era um sobrenome de negro, normalmente usado nos Estados Unidos, que era Johnson. Sim. E o algoritmo decidiu que quem tem esse sobrenome tem chance maior de ter parente na cadeia. Isso é totalmente racista. E é uma invasão de privacidade também dele. Ele tem que ter o direito de que não tirem essas conclusões em cima dele. Sim. Pois é, e daí, a partir disso, tem conhecimento se a Google, ela tomou alguma... Sim, tomou. Tomou todas as providências para tentar não enviesar para esse lado. Mas são coisas que acontecem em que eles vão anotando certos padrões e não é um ser humano que decide. É a própria máquina que tem essa autonomia. Então ela vê padrões acontecendo. É uma inteligência artificial, né? Exatamente. Que são países que usam inteligência artificial para direcionar a polícia para alguns lugares. Acontece muito do sistema perceber que tem lugares que tem determinados tipos de pessoas e mandar para lá. Não necessariamente por causa dos crimes, mas pelo tipo de pessoas que estão lá. Sejam estrangeiros, sejam pessoas de cor, seja o que for. Então, são caminhos em que a inteligência artificial toma. Às vezes, ela se baseia em fatos que realmente acontecem, mas ela pende muito mais forte para um lado. Então, esses tem que sempre estar monitorando. Quando você começou a entrar nesse mundo aí lá, no teu primeiro computador, você tinha noção? Ou imaginava, ao menos, aonde chegaria esse grau de tecnologia, principalmente de interferência na nossa vida? Porque hoje, na época, era computador, né? Os celulares também estavam começando, a internet era um modelo diferente. Hoje a gente vive online, né? A nossa vida é baseada no celular que está no nosso bolso, né? Você imaginava algo desse tipo? Né? Nada, nunca imaginei isso.
naquela época, redes sociais eram um brinquedo. Era um site que tu brincava lá com teus amigos. Sim. E você nunca imaginou... Pelo menos eu nunca imaginei que a rede social ia ser modelo de negócio de empresas, Sim. ia basear a vida de pessoas que vivem para serem alguém em rede social. Isso eu nunca tinha imaginado. Na época tinha o Orkut, MSN. Que o Orkut, inclusive, nunca foi explorado comercialmente, né? Nem pelo próprio Orkut, né? Sim, foi por isso que ele acabou fechando as portas. Que o Facebook veio com uma ideia de ser comercial. Ser algo para empresas aparecerem lá dentro e ligar pessoas. Mas hoje o Facebook, infelizmente, ele caiu muito mais para esse lado de invadir a privacidade das pessoas, monitorar o que tu faz lá dentro para te oferecer propaganda. Então, o Facebook é totalmente isso. Porque é uma empresa que visa lucro, né? Então, quanto mais informação a empresa tiver de você, mais ela vai conseguir segmentar os produtos que sejam de teu interesse e, né, por consequência, vai conseguir vender mais anúncio. Anos atrás, o Facebook perdeu um processo gigantesco, que foi quando começou a aparecer, lá no começo, em 2015, antes talvez, que alguém colocava uma foto com você, ele já te marcava nessa foto. Automático. Então, se vocês colocarem uma foto da entrevista, ele marcaria meu rosto e o de vocês lá dentro. E ninguém autorizou isso. Ninguém autorizou o uso de sua imagem. Então meteram um processo e eles tiveram que abrir qual foi o modelo de negócio para saber que eram aquelas pessoas. E descobriram que tinha, dentro do Facebook, eles montaram algo que lia todas as fotos da pessoa, montava um modelo 3D do rosto da pessoa, que sabia todos os ângulos e tentava encaixar nas fotos. E ninguém autorizou de ser o meu rosto virar algo para um robô explorar. Sim. Então eles acabaram perdendo esse processo, mas sem dúvida ainda fazem isso, só que internamente, sim. Mas será que realmente não... Nesse caso, tu disse que eles perderam o processo. Sim. Então, realmente não foi autorizado. Mas eu tenho certeza que a gente já autorizou e continua autorizando muita coisa. Porque, por exemplo, para eu acessar, ser parte de uma rede social, seja Instagram, Facebook, o que for, para eu entrar nela, eu tenho que ler os termos, né? Os termos da rede ali. As letras miúdas. As dezenas de páginas e marcar aquela caixinha, né, para dizer que eu li e concordo com os termos para eu fazer parte disso. E dentro desses termos deve ter muita coisa assim que, como a gente falava antigamente, né, eu cliquei ali para ter o consentimento, agora a minha alma é dessa empresa, né, como se fosse isso. Isso é legal deles fazerem. Mesmo colocando no contrato, eles não podem explorar dessa forma. Que a Agência de Privacidade Europeia, agora me fugiu o nome dos caras, eles regulamentam essa parte de privacidade. Então eu não posso colocar num contrato ali escrito tudo que tu faz é meu e eu uso do jeito que eu quero. Também não podem especificar nem com cláusulas abusivas ali dentro. Sim. Que parte-se do princípio que ninguém lê quando aceita. Sim. E ainda bem que tem pessoas que pensam dessa forma. Sim. Porque anos atrás... Realmente, né? Para alguém que leia ali é 1%, eu acho, né? Imagina tu concordar com um contrato de uma rede social e 2 dias depois bate alguém na tua porta pedindo dinheiro. Não, você concordou, tá lá? Sim. Então eles não podem fazer isso. E se coisas assim forem feitas, se algo muito extraordinário tiver, ele vai ter que ser alertado de uma forma bem visual e clara e ter certeza que o cara leu para depois liberar o botão ali. E de uma forma simples, não é juridiqueza, é linguagem simples. Sim. Então eles não podem ter cláusulas abusivas. Mas por trás dos panos eles fazem o que querem com as informações. Sim. E a gente tá vivendo, esse ano é um ano, mudando um pouquinho de assunto, né, mas ainda dentro dessa questão de segurança, de tudo, né? Esse ano é um ano eleitoral, né? 2022 tem eleições para presidente, para governo do estado. E muito está se discutindo, né, Luiz, a questão... A gente tem no Brasil já 24 anos, 98, se não me engano, foi a primeira eleição com a urna eletrônica, eleição presidencial na época. E então já vai para 24 anos assim que o Brasil está com esse mesmo sistema, né? E certamente o sistema que foi colocado em 98 não é o mesmo de 2022, né? Ele passa por uma série de atualizações, assim. Você tem conhecimento de como que é
porque assim, não tem conexão com a internet, é diferente ele não está interligado numa rede, né? Falando especificamente da urna eletrônica. E eu pergunto isso justamente porque há um movimento, inclusive no país, né? Em relação à segurança das urnas, né? A idoneidade do sistema eletrônico para votação, para apuração, enfim, tudo isso. Como é que... Tu sabe como é que funciona uma urna? Sim, a urna ela funciona... A forma dela ser desconectada da internet é um grande diferencial. Uma vez que tu coloca na internet, você está jogando informação de uma ponta para outra que pode ser interceptada por qualquer pessoa e alterada, que é um ataque que chamam de man in the middle, o homem no meio. Então, isso seja para sites bancários, para qualquer coisa. Você manda uma informação para chegar em algum lugar, alguém intercepta, muda e joga de volta. E colocando a urna na internet, você tá sujeito a esse tipo de coisa. Sim. E é muito difícil você... fragilizaria a segurança, digamos Exatamente. assim, do sistema. A urna, quando você coloca teu voto, ela tá sempre em constante atualização, como tu disse. Anos atrás, tu votava em alguém, ela registrava num documento interno, e esse documento é assinado eletronicamente pela urna. Então ele não pode ser alterado. Você votou no candidato A, eu vou lá e troco para o B, invalida todos os votos, porque a assinatura ela passa a ser inválida. Então, anos atrás tu votava, ele colocava em ordem. Então o que o pessoal fazia? Ele olhava quem ia votar, falava, fulano foi primeiro, fulano foi por segundo, fulano por terceiro, abria esse documento e sabia em cada um em quem votou. Essa foi uma atualização grande que pra teve saber recentemente. do indivíduo, né? O Luiz votou em Exato. tal Tu candidato. conseguia, digamos assim, burlar não, mas quebrar o sigilo do voto. Né? Fazer uma Exatamente. pesquisa, Para né? quem trabalhava no sistema e tal, né? Combinar podia, dados ali e identificar onde que ia o voto. pela ordem de votação. E né? hoje, quando tu vota, ele é jogado de forma aleatória ali dentro. Então eu votei primeiro você e depois você, foi bagunçado. Não se tem mais como saber. Essa era uma falha que a urna tinha que foi corrigida. E o sistema que as urnas usam, ele é escrito numa linguagem antiga. E eles não abrem esse sistema. Parte da segurança deles é que o sistema seja fechado. Pois é, porque o próprio TSE fala que o sistema é aberto, né? Aberto para vistoria. Pois é, como é que funciona isso? Ele é fechado, mas aberto ao mesmo tempo para vistoria? Ele não é aberto, o sistema. Eu não posso ler o sistema e saber, votei, veio para cá, foi para lá e caiu lá. Isso é fechado na urna. Mas ele tem uma auditoria interna. Essas auditorias, o que é? São empresas que se candidatam para entrar, para auditar a urna, e tempos antes da votação, uma urna é disponibilizada e vários hackers tentam fazer tudo que conseguem. Tem várias empresas famosas que fazem os documentos e colocam na internet depois de como foi. Várias reclamam que há pouco tempo, outras reclamam que não tinham acesso real à urna, mas muitas empresas conseguem ter acesso, explorar as falhas e relatar. E essas falhas têm que ser corrigidas. Sim. A lei diz, uma vez que alguém entregou uma falha, ela tem que ser corrigida antes da urna e reauditada. Então, isso acontece antes da eleição, digamos. Antes da eleição. De cada eleição. Se for encontrado qualquer problema na urna, ela tem que ser refeita, todo o sistema, recolocado e passar pela auditoria. Sim. Então, por isso que ela é considerada... extremamente segura, né? Sim. É considerada extremamente segura por órgãos técnicos, pessoas técnicas, empresas técnicas. Exato. Né? A gente não está falando aqui de forma política para nenhum lado nem para o outro, né? A gente está tentando ser técnico, a gente não, o Luiz, né? No caso, que tem todo o conhecimento, né? E está trazendo essas informações para nós. Mas mesmo assim, já teve algum caso, assim, digamos, de fraude, que você tem conhecimento de alguma fraude que possa ter interferido o resultado de alguma votação? Não, que interfira em resultado, não. Teve em 2015, se eu não me engano, quando foi a reeleição da Dilma? Foi antes disso, né? 2014. Foi notado alguns picos no sistema em que se descarregavam os votos, mas não foi comprovado fraude nenhuma nessa época. Foi investigado, inclusive, por autoridades fora do país. O que seriam esses picos? Não sei te dizer. Foi só a quando informação que eu tive. Quando termina a eleição ali, às 5 da tarde em diante, né? Começa a apuração dos votos.
O próximo passo, me corrija se eu estiver errado, é encaminhar todos esses dados, eles acabam sendo levados para os cartórios municipais, desses cartórios municipais vão para os regionais, estaduais e aí para o federal, né, para o TSE. Então, nesse caminho todo aí, também não existe nenhum problema nenhum perigo, digamos assim, de interferência. É que os resultados de cada município é divulgado pelas rádios locais. Os estaduais também são contabilizados de uma forma. Então, se eu disser que em Ponte Serrada, o candidato A teve muito mais voto que o B, quando vai pro estadual. Nesse ponto, não. É só tu olhar cada uma das fichas que eles pregam na porta no final da eleição. Boletim de urna, né? Isso, tu faz a conferência e tu vê realmente o que foi. Esse documento final, ele é assinado eletronicamente e não tem como alterar. Uma vez que for alterado, ele é recusado pela própria urna. A urna diz, não, teve falha aqui e não vai para frente. Então, se tiver alguém no meio do caminho que altere qualquer coisa, é só contar municipal, cada um. Sim. Aí você tem... Você tem uma espécie de contraprova, né? Você tem as ferramentas para fazer essa vistoria, né? Se for necessário. Né? Sim. Fazer a prova real, né? Sim. Como se tinha na escola. Né? Muitos dos vídeos que circulam por ali de pessoas votando num candidato tal e dizendo, olha, diz que não existe, diz que anulou. Se você vê o vídeo quando a pessoa grava, eles tentaram, ao invés de votar para presidente, estavam votando para governador. E no estado deles não tinha com aquele número. Então colocava o número do candidato X, anulava o voto, obviamente, não existe um governador com esse número, e a pessoa gritava, ó, tá trapaceando a urna e tal. Na última eleição teve muito disso, desses vídeos circulando. Todos os que eu tive contato e que eu vi, era isso que acontecia. Sim. Você já chegou a trabalhar diretamente com alguma coisa relacionada ao sistema eleitoral? Eleitoral, não. Não? Eu trabalhei com emissão de nota fiscal, que eu acredito que seja semelhante o processo. Que a nota fiscal, uma vez montada, também é assinada, também é transmitida, com todos os ferramentais do governo. Então, a nota fiscal eletrônica também é segura. Também eu não consigo fraudar uma nota no caminho. Uma vez que ela é emitida por um sistema assinado, a empresa que faz sistemas, ela tem um certificado que é usado para assinar. O comerciante que emite nota fiscal, ele tem que ter um certificado que também é assinado. Então tem que coincidir todos os certificados. Uma vez assinado, não dá mais para alterar. Sim. Então ela é transmitida, ela chega como ela saiu daqui. Eu acredito que o sistema eleitoral seja próximo disso. Parecido, também. né? Pode ser. Na verdade, tudo hoje é digital, tem uma tecnologia da informação por trás, né? E assim, pouco se contesta, né? Agora, quando se parte para a questão eleitoral, votação é muito contestado e esse ano vai ser, a gente vai... muito acolorado, vai acompanhar muita coisa ainda, né? Dando sequência a essa questão eleitoral e de forma eletrônica a votação, o Brasil acho que é um dos únicos países do mundo que tem a votação eletrônica, né? E um dos muitos argumentos do sistema falho eleitoral, de forma digital, é esse, né? Que os outros países também não... Os outros países, aliás, não adotaram o sistema digital para votação. Você sabe por quê? Você chegou a estudar já alguma coisa em relação a isso? Tem vários países que têm urna eletrônica também. Eu não sei citar eles agora, mas sempre usam como modelo os Estados Unidos, que ainda é eleição no papelzinho. No papel, isso. Que ela é toda tradicional. Que lá é outro modelo eleitoral, não é igual o nosso que soma tudo e diz quem ganhou. Tem que fazer um monte de exercício em cima. Lá é bem diferente, né? Lá tal estado são os colégios eleitorais, os delegados, né? Os delegados. Só tem 2 partidos, né? Então é totalmente diferente, não é parâmetro, né? Mas muitos países utilizam, né, Luiz? O sistema digital. Inclusive a tecnologia brasileira. Não, são as suas próprias. São próprias. A tecnologia brasileira ela é nossa e só está aqui. Porque Isso por questões de segurança também? Não. Cada um decidiu desenvolver seu próprio. O nosso ele é muito defasado tecnologicamente falando. Não significa que não é seguro. Mas ainda usa tecnologias antigas. Dizem que por motivo de segurança, dizem que por motivo de legado, que não refazer algo abriria brecha para ter problemas. Tu diz na questão de linguagem? De linguagem. As urnas são feitas em COBOL, se eu não me engano, que é uma linguagem lá dos anos 90. Que foi quando as urnas começaram a aparecer, né? Que na época era uma linguagem super segura, era uma linguagem confiável. COBOL começou a ficar famoso por ser usado por bancos.
Então todos os bancos começaram com COBOL, que ele era altamente confiável para números, cálculos, contabilizar coisas. Inclusive eu trabalhei numa empresa de COBOL em Curitiba, aquela que eu falei que usava sistemas antigos, dos anos 90. Esse era o sistema. Sim, era feito em COBOL também. Então o mesmo sistema que era utilizado em 98, quando foi a primeira vez utilizada a urna eletrônica, É o que segue. é o que segue hoje, em 2022. Sim, ele teve uma série de melhorias, inúmeras melhorias de lá para cá, como por exemplo essa para embaralhar os votos, esse tipo de coisas. Mas é a mesma linguagem. Sim. E teria, na tua visão, assim, teria alguma linguagem que fosse linguagem de programação, no caso, que fosse mais eficiente na questão até de segurança para desenvolvimento do sistema? Olha, a linguagem ideal é que a equipe mais tenha afinidade. Então, se a equipe toda domina o COBOL de ponta a ponta, consegue fazer coisas com ele, segue por esse caminho. Seria um erro trocar o sistema operacional todo da urna de uma eleição para outra, que ele vai ser testado em 4 anos só, enquanto o nosso está ali desde os anos 90 sendo batido até agora. Sim. Então, eu tenho minhas linguagens favoritas, mas escrever um sistema para uma urna e já soltar seria um tiro no pé do nosso TSE. E tem muitos bancos até hoje que foram para a internet, foram para os aplicativos, mas lá dentro, o que gerencia o banco todo ainda é o sistema antigo, em COBOL. Que o próprio banco não tem coragem de trocar esse sistema para outro. Então eles deixam lá rodando o COBOL deles e está totalmente defasado, não tem profissional no mercado mais, tem seus problemas de segurança, mas isso é uma camada interna que o banco usa. Eles não querem reescrever numa linguagem nova e correr o risco de alguma casa decimal sumir ou de calcular errado um juros aqui, outro ali. Imagina o prejuízo gigantesco para o banco, seja por mais ou para menos que um cliente chega a ter. É uma ferramenta, pelo domínio da ferramenta, como você falou, né? Pelo conhecimento de cabo a rabo, digamos assim, da ferramenta em si, né? Talvez Exatamente. por isso que... Esse é um diferencial que todo mundo consegue notar usando um banco tradicional. Vou pegar qualquer banco tradicional aqui, fazer uma transferência, fazer um Pix, acessar o aplicativo, e vou pegar um banco moderno desses. Banco digital. Esses bancos digitais. A velocidade que tudo acontece, a simplicidade, apertei, tá lá, já tá aqui, pá, fiz tudo que precisava, rapidão. Enquanto os bancos tradicionais é aquela coisa, lento, vai indo. Um exemplo é tipo o aplicativo da Caixa. Ele é muito difícil de usar. Ele usa, o visual dele ainda remete aos anos 90, quando começaram. Tem muita coisa daquela época ainda nele. Tu vai fazer alguma coisa ali, o sistema barra, você tem que ir lá pessoalmente no banco para arrumar. Que são limitações que o sistema deles tem e que não dá para mudar. Trocar agora seria correr o risco de perder muito dinheiro. Que é muito delicado, né? Tem muita informação por trás ali que... Exato. Não vale a pena, né? Um contraponto disso, a empresa que eu tô hoje oferece crédito consignado. É sistema bancário, é sistema financeiro, né? Desde que eu entrei até hoje, o sistema foi 100% reescrito umas 3 vezes. Agora tem isso daqui que vai ser melhor, isso daqui vai ser melhor, isso vai mudar tudo, aqui tem nosso problema que vai solucionar. Vamos reescrever. Arquitetura, começamos com arquitetura X, passou para essa, passou para aquela, agora estamos em outra. Hoje, nas palavras de um dos caras que escolheu a arquitetura, dá para jogar a votação do BBB em cima do sistema que ele não cai. Mas na questão da linguagem permanece a mesma. A linguagem sim, mas foi muito reescrito. Sim. Então nós temos hoje como uma das políticas da empresa só usar essa linguagem. Sim. Já tem empresas que têm uma visão em que vamos trabalhar com todas as tecnologias que existem. Fazer isso nessa linguagem, isso naquela, essa nessa, em que cada linguagem tem o seu ponto mais forte. Então tem empresas que têm uma visão de usar um pedaço em cada. Só que acaba acontecendo que o cara que sabia fazer aquilo sai da empresa, então tu tem um pedaço do sistema abandonado. Sim. Então eles tentam evitar isso juntando em uma linguagem só. Sim. Luiz, ou em menos. eu acho que ainda está meio dentro dessa área a questão da criptografia, né? Que hoje ela já vem de muito tempo, né? Mas hoje é uma palavra que ficou ainda mais famosa por questão das criptomoedas que tomaram mídia, né? Principalmente agora, né? Elas existem já há muito tempo. Até que você pode dizer melhor, né? Há quanto tempo existe esse tipo de tecnologia.
Mas explicar pra gente, acredito que também tenha conhecimento na área, né? Explicar pra gente o que é, primeiro, a criptografia, o que são as criptomoedas, essas outras formas também que estão surgindo agora de transação digital, né? Até a parte que também envolve criptografia das artes digitais, eu acho que, não sei se esse é o termo. Uhum. Isso mesmo. NFT? Isso. NFT. É. Então, criptografia é uma forma de você esconder uma mensagem para outra pessoa abrir. Cripto é cripta mesmo, de lápide, e grafia escrita. Então, alguém leva para o túmulo o segredo. Uhum. Essa é a ideia. Ela vem de muito, muito antigamente. Eles escreviam na cabeça dos escravos as mensagens, deixavam o cabelo crescer e vendiam os escravos. Daí as pessoas compravam, raspavam e estava ali a mensagem. César é muito famoso por ele ter a cifra de César, que era uma criptografia dele, em que você pega uma palavra e tu joga cada letra uma letra para frente. E daí tu vê ali, tu olha, tá, umas letras bagunçadas, tu não sabe o que é, mas o segredo é voltar uma letra. Tipo um código Morse. Uhum, exatamente. Daí futuramente ela evoluiu pro Hot 6, Hot 17, alguma coisa assim, que era um anel que eles tinham, em que tinha 2 rodelas com as letras, e você girava ela, daí você sabia o A vai virar N, o B vai virar tal, e a senha era quantas voltas tu dava ali. Daí tu mandava uma mensagem, qualquer um que pegasse não sabia qual era, mas daí a senha era tipo, anda 10 para frente, 10 para trás, e tá lá a mensagem. Então a criptografia ela vem desde o começo da humanidade, da língua escrita, como uma forma de você proteger uma mensagem. Teve inúmeras criptografias na história, mas quando chegou na informática, as criptografias ficaram todas muito fracas. Todas muito fracas. Em que você olha uma mensagem com a cifra de César, você vê 4 letras, você vê 2 letras, depois 3, você deduz quais são as palavras. Quebrando uma letra, tu quebra todas. Uhum. Então tu olha ali um texto, que você sabe que está em português brasileiro, onde tem uma letra só, tenta trocar por A. Você sabe agora o resto todo. Ficaram muito fracas, tu diz, as convencionais, no caso, né? Isso, as de antigamente, quando chegaram aqui. Uhum. E as criptografias, elas vêm evoluindo de acordo com o poder computacional. Então, nenhuma criptografia hoje que existe é considerada segura. O que é uma criptografia segura? É o tempo em que um computador demora para retornar para a mensagem original. Então quebrar ela. Exatamente, para quebrar. Então você tem modelos de criptografia hoje que, para serem quebrados, levam muito mais tempo do que o planeta Terra tem de existência. Então ela pode ser quebrada, mas com o computador de hoje, não. Ano que vem lança um novo processador muito mais forte. Não é mais o tempo da Terra de existência, agora é 100 anos que demora para quebrar. Já ficou mais fraca. Ano que vem saiu uma nova, agora se quebra em poucos minutos. Que é o caso do MD5, que era uma criptografia muito usada para senhas. Quando o PHP apareceu, os primeiros blogs e sistemas, eles criptografavam nesse formato MD5. Mas hoje ele é totalmente quebrado, ele é super simples de quebrar, qualquer pessoa quebra. Isso foi em questão de 10 anos, nem isso. Algo que era considerado mais seguro se tornou a pior forma de se fazer hoje. Em que se eu pegar, por exemplo, o ST+, é a minha senha, coloquei ela em MD5, daí eu salvo só ela em MD5. Quem entrar ali não sabe qual é a senha, quem conseguir ter acesso ao banco. Aí você vai entrar, escreve tua senha, o ST+, transforma-se para MD5 de volta e olha se os dois são iguais. Se forem, você está autorizado. Só que ela é muito fraca na questão de sempre virar a mesma coisa. Então, uma das técnicas de quebra de senha que se tem hoje é Rainbow Table, que é tabela arco-íris, em que eu pego todas as palavras nacionais do Brasil e crio um MD5 de cada palavra, das junções, das somas delas, e daí eu roubo um banco de dados de alguma empresa, de algum blog, vejo as senhas e vejo na minha tabela, esse MD5 corresponde a ST+, esse MD5 corresponde a tal. Então ela é super simples de ser quebrada, essa criptografia. Daí hoje usa-se ou um serviço terceirizado para oferecer, ou você usa criptografias de ponta que estão aparecendo, mas sempre criptografias que, quando embaralhado, cada vez que eu embaralho gera um texto novo. E depois eu só consigo verificar se os textos são da mesma origem. É assim que funciona. Sim. E a questão das criptomoedas, elas surgiu como uma brincadeira no começo, o Bitcoin.
Eu não sei te dizer o ano. 2009, Bitcoin. 2009? Eu comecei a ter acesso ali por 2012, por aí. Começou a comprar Bitcoin? 2010? Eu fiz minhas loucuras com essas. Mas, infelizmente... Não trocou por pizza também. Seria bom, né? Eu cheguei a ter 2 Bitcoins na época. Olha só, cara. Já tinha um certo valor. Seria quase 400 mil reais hoje. Sim. Daria para comprar o Brasil todo com 2 Bitcoins quase. Ou $1, né? Ou $1. Mas daí acabei bagunçando a minha carteira ali, alguém entrou e levou embora. Tudo. Nem fiquei triste, imagina. Veio um trombadinho e pegou a tua carteira. Exatamente. Bateu a carteira. Mas o Bitcoin, ele começou como uma brincadeira, assim, tem um negócio aqui que dá para nós brincar, começaram a fazer. O que é um Bitcoin? Tu fala assim, um Bitcoin, tu imagina como R$1, né? Mas dentro ele tem toda uma tecnologia dentro desse valor, em que ele é assim, ele tinha muito termo de minerar Bitcoin antigamente, né? Sim. Vamos minerar Bitcoin para ficar rico. Dá para tirar mais Bitcoin do que e pagar a conta de luz e ainda sair no lucro, antigamente. Hoje não, tu minera e não dá nem para pagar a conta de luz. E cada vez o valor vai despencando. É que cada vez se torna mais difícil de tu ter novos. Ele funciona assim. Inclusive ele é limitado, né? São 22 milhões, eu acho, de... Eu não sei te dizer qual é o teto Se dele. não me engano, 22 milhões é o teto dele. Mas isso vai... A cada 4 anos eles fazem um evento ali que vai diminuindo a fração que você consegue minerar do Bitcoin, né? Uhum. E vai atingir esse teto aí, a gente não vai mais estar aqui, né? 2130 e alguma coisa. Eu vou estar aqui ainda sim. O Bitcoin ele funciona assim. Foi convencionado uma regra em que quem disser um número que bate nessa regra é dono dele. Vamos supor que... Vamos criar uma moeda aqui, o Westcoin, em que são só números múltiplos de 5. Então eu falo 1, é múltiplo de 5? Não, fora o 1, que o 1 é de todos, né? Divisível por 5. Então, eu falo 5. Daí, eu falo é meu, 5 é meu. Vocês todos concordam e é esse o meu... Daí você fala 6, 7, 8, 9. Você falou 10, 10 bate na nossa regra aqui. Então, 10 é dele. Isso é o que chamam de blockchain, que é o coração do Bitcoin. Em que, quando uma pessoa encontra, ela diz, eu sou dona desse número aqui. Então, todo mundo que está nessa cadeia, nessa correia, nessa corrente, concorda que aquele número é deles, que é a verificação. Em que o Bitcoin carrega com ele toda a informação de quem concordou, quem não concordou, de onde veio, para onde vai. Então, você tem um banco de dados desde o primeiro Bitcoin descoberto, é acessível por todo mundo. Até o último quem foi e se todo mundo concordou. Então, é um dos problemas do Bitcoin também essa forma em que ele é verificado, que é o que chamam de golpe do 51%, em que você se torna dono de mais da metade dos Bitcoins, então você tem uma voz maior do que a outra metade. Você descobre um Bitcoin, e como eu sou dono de mais da metade, você descobre um, eu digo, não, eu descobri ele. Eu sou dono de mais da metade, sim. O sistema entende que eu tenho mais voz. Você descobre outro, eu digo, não, é meu também. Por isso que tu tá vendo tantas empresas entrarem, a Amazon, SpaceX também entrou no negócio, Magazine Luiza agora também tá aceitando, não tá? Aceitou um tempo. Tu vê tantas empresas entrando para tentar puxar os Bitcoins para eles e evitar esse golpe dos 51%. Quando a Amazon entrou no começo, um dos medos era esse, em que ela concentrasse e tornasse e fizesse a regra deles. Formasse um monopólio, digamos assim, da moeda, né? Porque ela é uma moeda que ela não está atrelada a nenhum governo, nenhum órgão, a nada, né, Luiz? Ela é uma moeda em que a comunidade diz o valor dela. Exato. E a comunidade diz como ela vai funcionar e como ela deve ser. Então, por um lado isso é bom, mas pelo outro, por não ter um órgão que fiscalize, acaba o valor subindo lá nas alturas, descendo, flutuando demais. Muito volátil. Sim. Mas o principal ponto dela é essa independência mesmo. Em que... E você vê futuro, né? Você acha que
vai chegar um tempo que vai ser normal, assim, a gente fazer transações em Bitcoin, ou seja, ou alguma outra moeda, né? Porque a gente sabe que hoje tem centenas, acho que até milhares de moedas digitais hoje. Porque atualmente essas moedas digitais... O Bitcoin é a mais famosa, né? Dificilmente elas são utilizadas, tipo, usando o exemplo da caneca de novo, vou comprar uma caneca, vou comprar em Bitcoin. Não, elas são utilizadas para tu comprar e vender Bitcoins como forma de investimento. Tu vê essas moedas conseguindo se estabilizar a ponto de se tornarem moedas correntes, assim, para eu fazer transações realmente de... Não, estabilização elas não vão ter por esse modelo de não terem atrelado nenhum órgão fiscalizador, nenhum governo, nada. Elas sempre vão flutuar. E eu não confio em moedas digitais, porque hoje vale 10, amanhã vale 1 milhão e depois 1 centavo. Então a flutuação delas é gigantesca. Hoje ela é mais um brinquedo para quem gosta de investir. Eu vou arriscar comprar isso e vou ficar vendo se vou ter lucro ou não. Então, como tu falou, hoje é mais usado para comprar e vender criptomoeda mesmo. Mas tem muita empresa séria aceitando moedas digitais. Teve um boom gigantesco no começo de empresas aceitando, agora nem tanto. Que a questão dos golpes em criptomoedas são muito grandes e tem muitos golpes. Teve recente o rei do Bitcoin de Curitiba, vocês viram desse? Sim. O que ele fez foi um sistema em que dizia que tinha lucros gigantescos com o meu dinheiro. Então eu ia lá, dava R$1.000 para ele. Entrava no sistema, eu via os meus R$1.000 virar 1.005, 1.050, 2.000. Eu via no sistema o crescimento da moeda. Para tirar tinha seus juros, tinha suas transmutações. E foi descoberto que esse sistema era todo falso. Então, você colocava o dinheiro, ele começava a computar um valor que não tinha nada a ver. Ele sequer aplicava em Bitcoin, pegava para ele a grana. Pegava para ele, comprava em carros de luxo para viver uma vida de rei. Acho que ele tá fora do país ainda, né? Não foi preso. Não sei. Não sei te informar, eu acompanhei por cima no Jornal Regional de Curitiba. Mas era uma fortuna absurda que o cara tinha. Todos os carros de luxo que tu possa imaginar. E... golpes com criptomoedas são muito, muito mais comuns do que coisas mais simples. Tu vai ver ali uma empresa que para investimento, é quase certeza que pode ser um golpe. Tu tem que ir atrás, ver o histórico dessa empresa, quem são os donos, faz uma pesquisa pelo CNPJ, vê se as pessoas são pessoas sérias, pesquisa o nome delas na internet, vê se tem processos, que tem o Jus Brasil, Jus BR, que é um site que tu vê processos, vê o que essa pessoa fez, tenta conversar com clientes dessa empresa. Tu viu numa rede social lá as pessoas falando deu certo, deu errado, o que aconteceu. Procura no Reclame Aqui também, que é uma ferramenta muito forte. Fazer uma pesquisa antes, né? E tem muitos casos também de confisco, né, da própria moeda, né? Pessoas que investiram, compraram as moedas e acabaram de um dia para o outro tentando entrar no site lá, na corretora e tal. E sumiram, simplesmente a corretora sumiu com as moedas, né? Com o Bitcoin, seja lá qual moeda for, né? Imagina o prejuízo dessas pessoas, né? Que muitas pessoas investiram a vida delas nessa. Exato, voltando no assunto lá do começo, né? Tecnologia ali você consegue ter gente boa e gente ruim, né? Em todos os lados. Mas essa questão a gente fez a pergunta antes do uso do Bitcoin ou de qualquer outra criptomoeda, enfim, para fazer transações ou para comprar uma caneca, comprar um microfone, um pedestal, enfim. Talvez isso não venha como o principal da tecnologia, mas sim o que tem por trás dela, né, Exatamente. Luiz? Que é a questão do blockchain ali, toda essa situação Isso está sendo, inclusive, utilizado por algumas empresas, a Ethereum Ethereum é outra moeda, não é? Que é uma outra moeda também. Mas, assim, são como é que se chama? Sistemas, tecnologias que podem ser implantadas para aperfeiçoar a segurança bancária, para o sistema financeiro, enfim, e outros sistemas também relacionados ao digital, né? Dentro dessa linha do surgimento das criptomoedas, aí pode ser realmente um mercado bastante promissor, né? Sim, quando o Bitcoin surgiu, começou muita gente querer Bitcoin, minerar Bitcoins, minerar em casa.
Tinha pessoas que compravam vários computadores e deixavam minerando em casa no começo, que apelidaram até de mineiro essas galera que mineravam Bitcoin. E tinha uma febre muito grande em cima disso. Eu acompanhei no começo, daí comecei a brincar um pouquinho aqui e ali, mas eu sempre tive esse medo de que fosse estourar e deixar de existir de um dia para o outro. Só que o Bitcoin puxou a tecnologia para um poder computacional que as pessoas queriam mais poder computacional e mais. Começou a gente minerar Bitcoin com placas de vídeo, ao invés de processadores. Então as placas de vídeo começaram a ficar muito fortes. Tu vê nos últimos 10 anos o crescimento das placas de vídeo, para quem acompanha e joga. E os processadores começaram a ficar mais fortes para concorrer com outros que mineravam. Os serviços em nuvem, de computação em nuvem, como é o caso da Amazon, o da Google, o da Microsoft, começaram a crescer também porque tinha muita gente minerando. E daí subiram os custos também com o tempo. Mas puxou todo o poder computacional para cima o Bitcoin. Sim. As pessoas queriam mais e um processador que era 1% mais forte que o outro já vendia muito mais entre esse pessoal. Que esse 1%, quando você compra 100 processadores, tu tem um valor absurdo a mais. Ele acabou acelerando, impulsionando o desenvolvimento tecnológico. Exatamente. Né? E como é o caso da blockchain que você falou, tem muita gente que disse que é um substituto do cartório. Eu quero autenticar alguma coisa. Ao invés de ter todo o processo que um cartório tem hoje, seria um sistema que todos os cartórios, a rede, falavam, cada um aprovaria, tendo mais da metade que aprovou, está aprovado. Autenticar assinatura, reconhecer firma, essas coisas que você faz em cartório. Ou até mesmo transferir um carro, transferir um imóvel, alguma coisa assim. Você consegue substituir por esse modelo. Mas daí entra de volta. O quão confiável isso seria? Sim. Qual é o impacto de mudar toda uma rede de cartórios que hoje funciona para essa tecnologia? Conversando aqui, olhando por cima, nossa, 100%, é só alegria. Mas tem toda uma questão em cima. Então, mas assim, tem muitas empresas que usam o modelo de blockchain internamente. Eu fiz uma alteração no meu código-fonte aqui e vou mandar. Quero que isso chegue para o produto final. Mais da metade das pessoas tem que autorizar para chegar no final. Eu lembro no começo, quando começaram a tirar isso do Bitcoin, que tinha uma empresa de peixes, que fazia enlatado de peixe, que começou a aplicar também, era um caso muito famoso, em que o sistema de qualidade deles era todo dentro da blockchain. Então, saía uma lata, saía processo novo, eu não sei ao certo que usavam, mas ficou muito famoso por eles usarem no começo. Então, Luiz, nessa questão da segurança, a gente já falou muitas coisas, né? A questão da segurança no computador, nos aplicativos. E voltando para o celular, a segurança do dispositivo em si. Hoje a gente tem a senha, né? Digital. A digital. Alguns têm até a ocular já, né? Sim. Leitura facial e tal. Mas, assim, existe alguma forma para a gente se prevenir de um eventual furto ou até algum roubo? Teve um caso faz alguns dias que o dono do celular, ele teve o aparelho furtado, roubado, no caso, e estava destravado o celular. Não estava bloqueado. Sim. Aí os criminosos tiveram acesso aos aplicativos, que a gente tem tudo no celular, né? Os aplicativos bancários. E por lá conseguiram alterar as senhas, porque vinha por e-mail mesmo, esse e-mail caía também já no próprio celular. Eles conseguiram alterar as senhas e fazer transações dentro dos próprios aplicativos. Em vários, eu vi esse caso também. Ele perdeu não, porque ele conseguiu recuperar uma parte, mas foi 140, 150 mil reais, assim, mais ou menos. O aplicativo do Banco do Brasil, Nubank, os criminosos fizeram um empréstimo no nome dele, fizeram escambau. E essa é uma preocupação grande, né? Porque a gente tem tudo, né? Tem tudo, né? A nossa Nesses vida casos, tá ali. Quando você tem uma perca financeira através de aplicativo, é quase certeza que se você entrar na justiça, você vai ter razão. Que você, como usuário, eu instalei um aplicativo de um banco. Você sente uma segurança com isso. Você acha que é seguro. Você foi convencido a usar pelo telefone. Que é o caso de cartão clonado, por exemplo. Sim. Mas é culpa do cara que usou o cartão na internet, é culpa de fulano. Não é. É culpa do banco.
que é esperado que ele tenha uma segurança para saber se a compra saiu do padrão, se essa compra, o cara comprou em Ponto Cerrado alguma coisa, 1 minuto depois comprou lá no Acre 1 milhão de coisas. Isso está muito fora do padrão da curva dele, o banco já deveria ter bloqueado. E vários bloqueiam, mas alguns não percebem esse padrão, seja por falta de segurança interna, falta de investimento. No caso desse cara, do nada, ele começou a alterar todas as senhas no banco. Na sequência, começou a fazer vários empréstimos. Não é o padrão dele. Não é o padrão de nenhum usuário. Eu vou alterar minha senha antes de fazer um empréstimo. Então, ali é uma falha de segurança do banco. Sim. Em que você, como usuário, espera que o teu dinheiro esteja protegido lá dentro. Então, o banco faltou com muita segurança nesse caso. Tem muitos aplicativos que você troca a tua senha, você é obrigado a esperar uma semana para daí poder fazer tal coisa. Bloqueia as coisas. Você instala aplicativo novo do banco, de alguns você tem que ir lá no banco autenticar com um caixa eletrônico, com alguém do banco. Então, cada um vai ter sua forma de trabalhar. Forma de verificação em 2 etapas, alguns já têm, né? Exatamente. Exige, sim. Troquei a senha, sou obrigado a mandar uma foto segurando um documento e com a mão na cabeça ou alguma coisa que eles pedem. Então, tem muitos criminosos que eles roubam telefones, eles não roubam do teu bolso, não vão bater carteira porque não serve, vem bloqueado, como tu falou. Mas tem muito criminoso que vê a pessoa usando ali o Zap, qualquer coisa, pega e sai correndo. Alguns ficam mexendo com a mão, eu já vi casos de bandido que fica mexendo com a língua, coloca o telefone na boca e corre, pra ter uma atividade e o telefone não bloquear. E uma coisa... mas a pergunta é justamente essa, né? Porque, claro, você falou da questão da responsabilidade das instituições financeiras, né? De resguardar o cliente, assim, numa eventual situação como essa, mas existe alguma coisa que a gente possa fazer para bloquear o celular à distância? Evitar a dor de cabeça antes que aconteça isso daí, né? Digamos, eu tô fazendo algo no meu celular e o cara vem e rouba o meu celular. Que a minha dor de cabeça seja apenas o roubo do celular, não tenha consequências pra frente disso. Tem alguma dica que você consiga dar para que a gente faça no próprio dispositivo redundâncias de segurança, alguma coisa desse tipo? Sim, tem aplicativos que você baixa que eles bloqueiam aplicativos. Então tem aplicativo que você baixa e você consegue colocar os aplicativos do banco com mais uma camada de segurança. O meu telefone, no caso, ele é da Xiaomi. Ele já vem nativo com esse aplicativo de bloqueio. Toda vez que eu vou abrir um aplicativo bancário, eu coloquei para bloquear todos no meu. Vou abrir o YouTube, vou abrir um aplicativo bancário, e-mail, ele pede autenticação. Então... E o que é essa autenticação que ele pede? No meu caso é digital, que eu coloquei. Mas pode ser senha, pode ser digital, pode ser o padrão desenhado. Ali nós entramos em outro ponto, que é os tipos de golpistas. Você se preocupa demais com a segurança do aparelho, coloca uma senha cabulosa, alguma coisa, mas você às vezes não percebe que tem alguém atrás olhando por cima, a senha que você digita, olhando no ombro. Ou tu vai no caixa eletrônico do banco, digita lá, bem nítido tua senha naquele tecladão, e tem sempre alguém olhando. Sempre pense que tem alguém olhando. Não reutilizar senhas, não colocar a senha do cartão como tua data de aniversário. Não guardar a senha junto com o cartão. Alguns guardam mesmo. a senha Principalmente no papelzinho. as pessoas mais idosas, né? Exatamente. Um papelzinho junto com o cartão na carteira, né? Ou até mesmo no celular, atrás da capinha. Sim, tem muita gente que não conhece que existe todo um mercado negro de venda de senhas. Então eu me cadastrei num site numa rede social, num site de jogos, num site de receitas, qualquer site. Me cadastrei e coloquei lá a senha que eu coloco para tudo. Que também é a senha que eu coloco no meu banco, imagine. E esse site de receitas, assim, de Dona Maria Braga, sei lá, de qualquer coisa, ele é hackeado e roubam as senhas. E tem todo um mercado negro de pessoas que compram bancos de dados vazados. E é gigantesco. Tem sites, acho que é minhasenha.com, que você entra, que é um site que você coloca o teu e-mail e eles vão mandar pro teu e-mail todas as senhas que estão vazadas. É assustador isso. Eu coloquei o meu lá e estavam todas as minhas senhas lá. Caramba. Foi aí que eu comecei a ter um controle maior. Usar gerenciadores de senhas, você consegue vários gratuitos. Esse gerenciador de senha cria uma nova senha para cada coisa que você se cadastra.
Então, se vazar desse lugar novo que eu me cadastrei, é uma senha de uso único, que só tá lá. E é muito simples para quem entende entrar nesses lugares que comercializam bancos de dados vazados e me apropriar deles. Eu pesquiso um vazamento gigante que teve no LinkedIn. Muita gente tem LinkedIn. Facebook teve um vazamento gigante também. Estão lá senhas de todo mundo. Se você pesquisar como verificar se a minha senha foi vazada no Google, tu vai achar sites que cuidam disso. Esse Minha Senha, tem sites estrangeiros muito bons. E dá uma olhada e vê as senhas que você usa lá. Que às vezes você usa no teu telefone para desbloquear uma senha que é muito simples e que já está vazada. Sim. Seja consulta de vazamento online ou da pessoa que está ali atrás, só no teu ombro olhando. Tem criminosos que são especializados em ir num aeroporto, numa rodoviária, em lugares que tem muita gente e ficar ali só de ouvido. Tá ouvindo um cara falar, filha, paguei os boletos com cartão, ainda tem dinheiro na conta, não tem, manda o comprovante pro meu e-mail, abc@gmail.com, ficam só coletando informações. Esse cara tem dinheiro, esse não tem. Tem pessoas no aeroporto que estão com o notebook trabalhando, tem criminosos que vão e veem os gráficos das empresas, o que tá na tela o bandido tá vendo. Então tem criminosos que são especializados em irem lá e olhar. Também tem os criminosos que são especializados em revirar o lixo das empresas. Imagine você, como uma empresa, tem a folha do pagamento dos funcionários e você joga isso no lixo comum. Vai alguém e sabe exatamente quanto ganha cada funcionário e no outro papel tem o endereço dos funcionários e no outro papel tem o telefone dos funcionários. Que é o caso que eu dou palestras dentro da empresa de segurança. Eu sempre conto os casos que eu já vi por aí. Teve um cara que ele revirou o lixo, um americano, revirou o lixo de uma empresa e descobriu onde que estavam sendo enviados cada um dos aparelhos eletrônicos que a empresa revendia. Ele viu o papel ali da empresa terceirizada, ligou, falou, sou da empresa tal, CNPJ tal, troca o endereço, manda para tal endereço toda a carga. Mas comprova teus documentos, tava no lixo os documentos, cópia. E daí ele começou a receber, por anos, ele ficou recebendo aparelho eletrônico da outra empresa. Só que ele recebia um, deixava um ir, recebia outro, deixava uns 4 ir. E ele chegou ao ponto de abrir uma empresa de revenda e concorrer com a empresa que estava pagando por tudo. Só mexendo no lixo. Imagine que eu passo ali na rua e eu vejo no lixo ali uma caixa de um mouse ou de um notebook ou caixa de tal. E eu sei achar o telefone do ST+, está na internet, né? Eu ligo aqui e digo, eu sou da Dell, você comprou um notebook, tô ligando para verificar a garantia, me passa uns dados tal. Mas quer garantia estendida? Tá só $10, me passa ali teu cartão de crédito por telefone. Tem muita gente que vai cair. Sim. Tem. Tem que ter muito cuidado, porque os criminosos realmente eles são a mente assim muito evoluída, né? Às vezes, sim, muitas vezes mais do que a vítima, né? Tem um cara que ele é muito famoso, Kevin Mitnick, é considerado o maior hacker da história. Ele roubou a Motorola na cara dura. Ele roubava o código-fonte das empresas, ele roubava o produto, o código-fonte, os produtos, só com telefonemas. Tem o caso que a Motorola planejou um novo telefone nos anos 90 e era todo um projeto diferenciado no mercado, todo mundo estava falando sobre, e ele esperou a diretora da Motorola tirar férias, tentou ligar para ela, viu que deu caixa postal e ligou para a secretária dela. Falou, sou de tal empresa, a diretora falou para mandar o código-fonte, mas eu não recebi, nós temos urgência. Da secretária, só um momento. Não tem um momento, preciso agora. Ela, não, só um momento, vou ligar. Caiu na caixa postal, a secretária pensou, bom, ele sabe quem é a diretora, sabe do código-fonte, sabe de detalhes internos, vou entregar. Entregou o código-fonte, ele recebeu o código-fonte, antes do telefone sair, ele sabia todas as vulnerabilidades e já tinha vírus escrito para isso. Então, isso é um golpe de engenharia social, quando tu usa as pessoas para fazer o teu crime. Não necessariamente ele usou computadores, não usou vírus, não usou programas, não usou nada, só na conversa. Sim. E é assim que caem muitas pessoas no golpe do Mercado Livre, que a gente falou antes, né? Da OLX. Que são os principais, né? Que viram notícia aí toda semana, né? O WhatsApp clonado, que ainda acontece muito, né? Demais. Que o WhatsApp, quando você instala, ele manda pro teu número do telefone um código de autenticação para garantir que você tem esse telefone em mãos. Então eu vejo no OLX ali, você anunciou alguma coisa.
eu vejo o teu número, porque o OLX fornece o número. Eu ligo para você e digo, oi, eu sou da OLX, teu anúncio vai ser bloqueado daqui a pouco porque você não autenticou. Eu vou te mandar um código, você me passa esse código que eu autorizo o teu anúncio. E muita gente manda. E daí na hora... Confirma, né? Confirma o código para mim em linha. Confirma o código. E aí dita o código lá. E isso tá rolando há muito tempo do WhatsApp ter que tirar o código do começo da mensagem e jogar no final. E estão postergando. Enquanto isso, chega o SMS ali, código 123 e tu não lê o resto. Você pensa, bom, recebi o código, deve ser. Daí a pessoa coloca o código ali no WhatsApp e virou dono da tua conta. Já desconecta você. Tinha uma quadrilha um tempo atrás que eles estavam aplicando golpes em famosos também. Nesse mesmo modelo. O famoso batia foto num restaurante chique. Eles viam ali no Instagram o famoso no restaurante chique. E falavam assim, eles tentavam entrar na conta do famoso pelo telefone, só que precisava do código. Daí eles falavam pro famoso, oi, eu sou do restaurante tal e tem 10% de desconto para você. Só vamos concluir teu cadastro, mas tem que passar o código de confirmação. E o famoso passava. E vários famosos perderam a conta deles de rede social por causa disso. Por causa de um desconto simples num restaurante. E hoje em dia eles estão fazendo uns golpes bem mais chulo, inclusive, né? A ponto de simplesmente pegar a tua foto ali, coloca num número do WhatsApp e se passa por você, né? Mesmo, eu tô com um número novo, não sei o quê, e já vem com o golpe, né? Semana passada minha mãe fizeram isso com a minha mãe, mas ela viu que não era meu jeito de falar e já me ligou. Eu falei, não, mãe, não sou eu, não. Bloqueei esse número. Sim. Um tempo atrás, um cara da empresa me procurou também falando, clonaram o meu WhatsApp, eu tô aqui, não sei o que fazer, me ajuda, que eu sei que tu mexe com segurança. Eu falei, opa, vamos ver o que aconteceu. Daí ele me falou, minha mãe estão pedindo dinheiro. Daí conversando com ele, eu fui vendo que não era o número dele que foi clonado, era um número novo, com a foto dele. Eu falei, tem alguns pontos. Sabe quem é tua mãe. Sabe qual é a foto que tu usa na rede social. É alguém próximo. Alguém próximo. Que a do WhatsApp dele não era a mesma do Face, nem de nada. É alguém próximo da família. Daí pedi pra ele quais eram os grupos que ele e a mãe dele estavam. Era só grupo de família. Eu falei, algum parente teu que tá te passando golpe. Daí aquele dia tava meio livre o tempo, então daí eu caprichei. Daí escrevi um texto e falei, manda esse texto no grupo da família. Daí um texto falso, claro, que eu escrevi, que dizia assim, oi família, clonaram o meu WhatsApp, eu tô aqui na polícia agora, registrando o boletim de ocorrência, e o policial já rastreou que é de um grupo da família, ele tá rastreando para saber qual é o número também. Se for alguma brincadeira de algum parente, avisa agora antes de nós bater com a polícia, imagina o transtorno. E daí mandou nos grupos da família dele. Rapidão, um primo já, tô brincando, calma. Na hora. E aí tu já sabe quem é o picareta. Sim. Então, o inimigo mora ao lado, né? Exatamente. Que é o caso um hacker do mal usou engenharia social, que é se passar por uma pessoa para conseguir lucro, e um hacker do bem, um hacker ético, usou exatamente da mesma técnica para encontrar ele. Legal. Então é mais ou menos isso que o trabalho de um hacker ético faz. Só que colocando isso numa escala industrial, você segue boletos, você vai atrás de fraudes. É um trabalho emocionante. O leque é muito amplo, né? Sim. Muito bem. Show de bola o papo com o Luiz, né? Dá muito pra legal. Gente ficar mais uns pares de podcast aqui falando com ele. A gente já tinha conversado anteriormente. Eu sempre que o Luiz vem para Ponte Serrada, a gente troca uma ideia. É sempre muito bom ouvir você trazendo essas tuas experiências, cara, de vida, assim, e ver onde é que você chegou, né? Na tua carreira profissional, assim, é muito gratificante. Sair aqui de Ponte Serrada, que é um lugar pequeno, com pouca oportunidade, se jogar na cidade grande, dar a cara a bater, é bem emocionante. Sim. Em Ponte Serrada você não ia ver nada dessas situações, apesar de que muita gente tem caído em golpes aqui no município, região, né? Mas assim, essa questão de tecnologia em si, né? O município tem que estar fora. Tem que estar fora, né? Mas, apesar de que eu acredito que hoje a profissão da qual você está trabalhando poderia tranquilamente estar aqui ou em qualquer outro lugar do planeta, né? Fazendo o que você faz. Tanto é que é uma empresa de São Paulo que você trabalha, né?
Você mora em Curitiba e trabalha remotamente, né? Exatamente. E curiosidade que essa empresa já era modelo home office antes da pandemia. Então veio a pandemia, eles não sentiram nada da pandemia assim, batendo no... Já era o Sim. modelo de trabalho Já. da empresa, no caso. Muito pelo contrário, a pandemia trouxe uma necessidade de fazer coisas à distância. Então o nosso modelo de produto que nós oferecíamos, o crédito, empréstimos à distância, ficou muito mais forte. E como a empresa já estava preparada para isso, né? Já tinha o produto Saiu pronto. na frente, né, da concorrência aqui. Não precisou se adaptar. Não precisou se adaptar, né? Uhum. Já era o modelo de Exatamente. trabalho, né? Coincidiu de... Eu fui para esse trabalho por causa da pandemia, mas a empresa já era à distância antes dela. Cara, obrigado de ter aceito o convite para vir bater um papo com a gente e contar um pouco da tua história. E tem muita coisa a mais para ser contada, né? E em outras oportunidades vamos receber o Luiz de volta. Com certeza. Quando retornar para a ponte, né? Sim, uma parte 2 aí, se precisar, é só me chamar. Sem dúvida, Eu inclusive. agradeço o convite. Sim, o pessoal vai deixar dúvidas aí para uma segunda visita do Luiz aqui ao Falar Mais. Isso aí. Obrigado, pessoal, que acompanhou a gente, né? Obrigado, Luiz, também, pelas informações, pela aula de tecnologia, né? Para quem é da área aí, deixa o like. Para quem não é, certamente despertou muita curiosidade, né? E muitas dicas importantes, né? De Dicas segurança para o nosso dia a dia. Claro, né? Com certeza, né? Para toda a população, todos os nossos amigos aí que acompanham o podcast, seguirem as dicas aí, seguirem os métodos aí para aperfeiçoar um pouco a questão da segurança. Certamente a gente vai evitar muita fraude, cair muito golpe, né, Luiz? Então, mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Luiz, novamente. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo espaço para falar também. Precisando, tamo aí. Show de bola. Sucesso para ti e até uma próxima. Valeu, obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado você que acompanhou o programa. E como de praxe, né? Curtir esse vídeo, inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube e compartilhe esse conteúdo aí com os seus contatos no WhatsApp, nas redes sociais todas. E esse aqui não é um vírus, não é não é um golpe. Pode mandar aí nos grupos que com certeza é para prevenir. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima semana. Valeu, gente. Até mais. Valeu, até.